E um ponto importante é que, assim, o robô ele não opera igual um ser humano, né? As pessoas acham que o robô ele é burro, não pensou direito. Não tem nada a ver. Um operador manual, ele vai operar. Por exemplo, o mercado está testando um topo do dia anterior. Você vai perguntar para um operador, é compra ou é venda? Ele vai sempre dizer para você, depende. Porque ele vai olhar diversos parâmetros para decidir, né, se é um timing de compra ou venda. O robô ele atua em cima de uma estatística. Então, se você rodar uma estatística baseada no teste de topo do dia anterior, você vai ter um número. X% deu certo, X% deu errado. Então, o robô ele atua muito em cima de um teste estatístico histórico, enquanto que o operador ele trabalha muito em cima de analisar, processar aquela informação e tomar uma decisão em cima da hora. Então, são modos de atuação diferentes. Não quer dizer que existe o melhor ou o pior. São diferentes. Inclusive, podem ser muito bem complementares, né? Tem gente que gosta de operar manual, mas mantém carteiras de robôs rodando paralelo a isso. O ponto que eu acho que é uma vantagem, ponto para o time da automatização, é que ele é muito mais democrático, no sentido de que qualquer operador em qualquer nível consegue rodar um bom robô, porque é simplesmente apertar um play e você tem ali um algoritmo executando uma determinada ordem, diferente de um operador manual, que você aí depende de um talento pessoal que foi desenvolvido ao longo dos anos, enfim, foi aprimorado. Pô, muito bacana. Maravilha. Trabalho. E aí, só para fechar, né, sobre o Maracanã e também ali sobre uma característica, né, não só dele, mas desses 3 portfólios, é que aqui a gente consegue, né, ter ali a paciência, ter mais a afirmação de parar um robô, né, deixar esse robô de lado, não deixar ele mais no portfólio, mesmo ele estando positivo. Então, às vezes, um robô ali tá R$ 2.600 positivo, né, a gente fala, chegou seu momento, de acordo com o nosso modelo aqui, você, né, vai ser retirado e a gente vai precisar adicionar outro. Então, o robô, ele não quebrou, né, ele não... ele pode ter entrado em um período de drawdown, mas ele vai ser trocado mesmo estando positivo, né, então também é uma coisa que com o portfólio fica mais fácil da gente fazer, porque muitas das vezes a galera não entende. Por que você vai parar um robô que tá positivo, vai trocar ele? Então aqui, como o usuário ele vê o todo, né, essas pequenas mudanças aí fica realmente por nossa conta aí. Pô, bacana. Vamos entender agora o próximo aqui, o Morumbi, né? O Morumbi, ele combina 7 estratégias distintas. Perfeito. O Morumbi, ele tem um número menor de robôs, né? São 7 estratégias. Aí estão uns dados dele envolvendo fator de lucro, taxa de acerto e risco-retorno e a matriz de correlação deles também, né? Ele, na minha visão, é um dos que tem a matriz de correlação aí mais bonita, principalmente visando a médio e longo prazo, né? Que é a correlação mensal. E não deu para trazer aqui nos slides, Sasaki, mas além da correlação a nível de lucro e perda, né, que são essas matrizes aqui de diário, semanal e mensal, a gente também analisa a matriz de correlação a nível de exposição, que foi muito que a gente bateu lá na tecla, né, no nosso último podcast lá, que eu consegui participar aí com vocês, que às vezes vai sair uma notícia ali por volta das 11 horas, ou uma pesquisa aí nesse ano eleitoral por volta de 2, quantos % dos robôs podem estar posicionados naquele horário, né? Então também tem essa análise aí de exposição para a montagem dos portfólios. Pô, show de bola. Vamos ver como fica aqui então a curva das estratégias individuais aqui do Maravilha. Morumbi. Do Morumbi, né, a gente consegue ver muito claro aí esse robô 4, né, com um robô 6, o quanto eles têm uma correlação aí negativa, né? Então, o robô 4 aí entrando em drawdown, né, desde setembro ali, e o robô azul, que é o robô 6 aí, já conseguindo, né, mandar bem. Uma ascendência forte. Uma ascendência forte. E aí eu também ressalto aí pro pessoal de casa, né, visualizar que em diversos momentos, desde ali 2023, a gente consegue visualizar que a disputa por qual robô está com maior retorno, né, ela é grande, né? Então, obviamente, alguns robôs vão se destacar uma hora ou outra, mas o ideal é realmente isso, que uma hora um robô, né, tá na ponta, depois esse robô é substituído por outro. Então, isso que realmente você consegue analisar envolvendo ali a correlação. Sim, é o princípio de um portfólio, né? Você diversificar as estratégias e com isso ganhar robustez, porque você abrange ali um leque maior de possibilidades. Perfeito. E por fim o Mineirão, né? Que é o que tem o menor número aí de robôs, são 5 robôs.
A correlação mensal dele aí também é bem legal, mas o que eu mais gosto dele ali é a correlação semanal, que tá com excelentes números ali, muita correlação negativa, isso diminui muito o risco aí desse portfólio. E o que a gente está visando aqui no Invista Já é sempre isso, né? Diminuir o risco. Então, às vezes a gente comemora mais ali que a gente conseguiu abaixar o drawdown diário, semanal ou mensal de um portfólio do que de fato que ele trouxe de retorno, né? Muito bom. Porque no final das contas eu acho que é tudo risco, né? E quanto menos drawdown ali você está correndo, melhor é para você, para o seu emocional, por mais que você esteja operando com robôs. E a gente está focando bastante nisso. Então, se o portfólio Mineirão ele tá com um drawdown histórico diário, né, na casa dos R$400, pô, será que a gente consegue diminuir isso para R$300, R$250? Então a gente vem lutando muito para conseguir reduzir esses números. Maravilha, maravilha. Cara, muito bom o trabalho aí de correlação, de combinação das estratégias. Particularmente, o Mineirão eu gostei bastante, porque ele é um robô que, embora combine poucas estratégias, ele teve um resultado muito satisfatório ali ao longo de 2025. Perfeito. Ele o que a galera tá gostando mais, né? Tá batendo topo histórico atrás de topo histórico. Se eu não me engano, o Maracanã, quando a gente, né, disponibilizou ele para os usuários, primeiro mês fechou bem, segundo mês agora tá apanhando um pouco. O Morumbi tá ali num platô, né? E o Mineirão tá batendo topo histórico atrás de topo histórico, então tá legal aí. Muito bom. Vamos ver o gráfico individualizado aqui das estratégias. Maravilha. Aí também a gente consegue ver bem mais do que os outros, né? Por ter menos robô ali, que a correlação tá bem legal. Novamente aí um robô amarelo, né? Jogando para baixo, mas a gente tem diversos robôs ali jogando para cima. Inclusive o robô 2 aí tendo, um destaque excelente. Tá muito bem encaixado aí no mercado recentemente. Percebe-se. Caramba, uma correlação ali de um compensando o outro muito bem, né? O 4 versus o 2. Cara, muito bom. Assim, é difícil a gente olhar o robô favorito quando a gente cria, né? Tipo, olhando de fora, se a pessoa ela é 100% iniciante, nunca operou robô nenhum, quer buscar algum para testar. Eu gosto muito da ideia do Mineirão porque justamente ele é o robô menor, então a margem, individualmente olhando, ele Perfeito. É um robô que tem a menor margem. Então, para quem nunca operou nada e nunca rodou nada, para ter uma primeira experiência até... Porque assim, especialmente quem eventualmente já operou manualmente, né? Tem essa fase em que a gente faz essa transição e passa por essa turbulência de ansiedade. O operador manual, ele tem ansiedade de querer acompanhar e ver o resultado dia a dia. É igual o acionista que está começando. Ele compra uma ação... No começo ele olha todos os dias para ver se a ação subiu ou caiu. E aí o tempo vai passando, a ansiedade vai diminuindo e chega um ponto que a pessoa vai olhar uma vez a cada um mês, uma vez a cada 6 meses, né? E ela passa a confiar num portfólio visando de fato o longo prazo. Com o robô não é muito diferente. Então, para quem está começando, acho que esse Mineirão ele é bom porque em termos de individualmente, né, em termos de margem, ele é o que requer menos margem. A gente já vai falar individualmente, tá? De cada um deles. Para vocês terem uma ideia rápida, então, vamos passar aqui, né, por um resumão. Começando pelo Mineirão, que é o menor de todos, ele opera com 5 estratégias em mini contrato de índice. São até 5 contratos, ou seja, cada estratégia opera com apenas um contratinho. Capital sugerido de R$5 mil, né? Então ele tem execuções independentes, né? Então essas 5 estratégias, de certa forma, uma não depende da outra, né, para serem executadas. Perfeito, totalmente dependentes. E é importante ressaltar que, apesar de serem independentes, é difícil acontecer, né? Na maioria das vezes é praticamente impossível das 5 entrarem simultaneamente. Muito difícil, muito por causa da análise de exposição que a gente faz, né? Então, se a gente tem um portfólio com 5, 3, 10, 7 robôs e todos esses robôs possuem uma exposição alta, uma correlação de exposição alta, a gente já deixa aquele portfólio de lado, não faz nenhum sentido. Então vocês procuram colocar robôs, alguns que operam em determinado horário de mercado que não condizem com os mesmos horários, né? Isso, E essa trava, né, entre aspas, deles não operarem no mesmo horário, às vezes é por uma trava de horário, às vezes é pelo tempo gráfico que eles operam, mas, assim, todos esses robôs aí, é muito difícil vocês verem eles com o número de contratos máximo exposto. Tipo, praticamente não acontece. Boa. E aí tem os outros pontos, né? Baixa correlação interna, menor drawdown histórico. Então, esse menor drawdown foi uma análise, uma observação particular que eu fiz, né? Dos 3 robôs, ele é o que possui o menor drawdown ali nesse período de 2025, que foi de apenas 8%, né? Teve ali o trabalho com teste de stress de slippage, trabalha a questão do stop móvel, enfim,
também é um robô que teve ali, percentualmente falando, né, quando a gente olha individualmente os portfólios, esse portfólio teve ali até então o melhor retorno percentual. Por isso que eu falo assim, para quem está começando, acho que pode ser um robô bem interessante, né, para debutar ali nesse mercado da automatização. Mas vamos lá, o Morumbi. O Morumbi ele também é bem interessante, ele já é um robô com um pouco mais de estratégia, né? São 7, mais robusto. 7 contratos, então cada uma das estratégias opera com apenas um contratinho. R$7 mil de margem. É uma conta ali, quando você tem ali um portfólio, é R$1.000 por contrato, né? Execuções independentes, baixa correlação interna, drawdown histórico baixo também. Não é o menor de todos, mas é um drawdown de 15%, ele é considerado baixo. Só para vocês entenderem, turma, um drawdown de até uns 50% é algo absolutamente normal, tá? Dentro de uma estratégia automatizada. Então, quando você se depara com uma estratégia que apresentou um drawdown ali histórico de 15%, você pode ter certeza que é uma estratégia cujo drawdown é baixo. Foi realizado também testes de stress de slippage, stop móvel também, para melhorar ali, né, a questão dos ganhos. Faz muito sentido num ano como esse, um ano de indefinição. Por fim, Maracanã. São 10 estratégias mini índice, 10 contratinhos, capital sugerido R$10 mil, execuções independentes, baixa correlação interna, baixo drawdown histórico, testes de estresse no slippage, stop móvel como os demais. E um ponto interessante, né, que no caso de ganho absoluto, ele foi de fato o robô que teve um maior retorno, né? Se a gente comparar ali com o robô, o Mineirão, ele teve ali mais de R$6 mil de ganho a mais que o Mineirão. Então, um robô bem interessante também para quem quer buscar ali um ganho mais acentuado. Só falando rapidamente, né, sobre esses testes de estresse, lembrando que tudo que a gente mostrou ali, né, todos esses portfólios, eles foram submetidos a mais de 6 testes, né, 7, 8 testes de estresse ali. Obviamente a gente está destacando o slippage por causa de toda a questão do ano aí, né, de eleições. A gente já teve inclusive leilões no mini índice aí essa semana, né, 2 leilões no mesmo dia. Inclusive tinha alguns robôs dos portfólios posicionados, eles saíram com gain maior, outros tomaram um loss maior justamente por causa da abertura, né, do leilão do mini índice. Mas um teste também que eu gostaria de reforçar, Sasaki, que a gente passou aí, é o famoso teste de resample, né? Como é que funciona esse teste de resample? Basicamente a gente pega o robô, galera, e a gente embaralha ali as ordens dele, né? Então, como você só está embaralhando, você não está retirando nenhuma ordem, o capital inicial e o final de todas essas simulações vai ter o mesmo início e o final, porque você só está embaralhando, né? Mas é legal a gente realizar esse embaralhamento aí, por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, você vai ter robôs com drawdown maiores, né? E isso é um dado muito importante, porque a partir do momento que você pega esse robô e coloca em ambiente real, muitas das simulações ali que você fez, às vezes 500, 1.000, 1.500 simulações, muitas daquelas ali irão se refletir, né, quando você colocar o robô em ambiente simulado, em ambiente real. Então você já sabe o que esperar, né? A gente nunca olha para o drawdown isolado daquela estratégia, a gente sempre olha para o drawdown ali da média desses testes de resample, do teste de slippage. Então é uma série ali de estatísticas que a gente olha para a média como um todo, né, e não pro caso isolado daquele setup. Pô, muito bacana, muito bacana. E tá aí o resultado. E aí eu fiz a minha lição de casa, né? Eu gosto muito de pegar os robôs e trabalhar um estudo de combinação. E aí, aquilo que vocês viram no começo, que eu falei, os 3 robôs juntos, né, retornaram 290%. Não porque os ganhos eles se somam, isso é o que é legal, né? Muitas vezes é porque ao combinar estratégias complementares você tem a redução da necessidade de margem, né? Então o ganho aumenta também, mas a necessidade de margem diminui. Por isso que percentualmente você consegue melhorar bastante a eficiência da estratégia. E aí eu trouxe esse robô em números, né? Então, quando você combina ali esses 3 robôs, isso considerando o ano fechado de 2025, nós tivemos ali para esse ano uma margem sugerida ali de quase praticamente R$12 mil, né? Um ganho de R$35 mil, quase triplicou, né, o valor da margem necessária. Isso porque eu considero sempre a margem, inclusive, a sugerida. Tem a margem mínima ali, que seria de 6.650, mais ou menos. Eu, particularmente, sou mais conservador, eu vou em cima da margem sugerida. Foi um robô bem robusto. Dos meses do ano, né, teve só um mês ali de drawdown, que foi o mês de setembro. Os demais meses foram meses que ele somou. Alguns menos, né? Fevereiro e dezembro, por exemplo, fechou bem próximo do 0 a 0. Mas, em geral, um robô que fecha um mês
somando bastante. Só reforçando essa imagem do meio, né? Eu, particularmente, Sasaki, não acredito em um robô ou um portfólio que consegue fechar todos os meses ali positivo, né? A gente tá falando de renda variável, então, obviamente, a gente teremos meses ali no 0 a 0, teremos meses negativo aí, né? Então, acho isso super importante na hora de realizar a análise final ali também, se vale ou não a pena colocar aquele portfólio ou robô, né? Com certeza. Um ponto importante, né? Renda variável. A gente não está falando de um caça-níquel que... um caixa registrador, na verdade, né? Que você vai lá e saca dinheiro todo mês porque o ganho é uniforme. Não existe o risco da renda fixa com os retornos de renda variável.